Então, para começar o Muda Mundo Tamo Junto de 2021, eu tenho o prazer de receber a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gladys Kescher. Ela é doutora em educação e professora da universidade e também coordenadora do programa Uniafro. E eu convidei a Gladys porque a gente tem muito assunto para começar 2021, né? Começando, Gladys, fazendo um balanço, né? A gente tinha uma expectativa talvez ingênua, né? De passar o ano e, bom, 2021 vai ser diferente, mas a gente, na verdade, continua no meio de uma pandemia, talvez num dos piores momentos, né? A gente fala para professores de todo o Brasil, então há situações diferentes, mas assim, as dúvidas eu acho que são as mesmas, né? Quando retornar, como retornar. Alguns municípios, eu conversei com alguns municípios em que eles não tiveram nenhum tipo de aula presencial, outros tiveram misto, fizeram uma tentativa, depois recuaram. Alguns municípios tentaram atividades online, mas as crianças não têm acesso à internet. Então, o Brasil todo vive esse momento, né, assim, em relação à escola, que talvez seja a nossa instituição mais importante, né, na qual todos nós apostamos, né, a nossa esperança de um país melhor, que é por meio da educação e do professor e da escola. Eu queria começar fazendo um balanço desse 2020, na verdade, que continua em 2021, de pandemia. Como é que foi para a professora Gladys? O que tu achas que fica disso tudo que a gente está vivendo, Gladys? Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Boa tarde, né? A gente está nesse instante conversando no período da tarde, as pessoas vão nos assistir nos mais diversos horários. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que 2020 é um ano que nos lançou um grande desafio no campo da educação. Tá? E este desafio diz respeito a assumir o compromisso de qualificação das escolas brasileiras, da educação brasileira, daquilo que nós ofertamos nas escolas públicas do país, né, de todo o país. Acho que a pandemia, ela nos mostrou aquilo que muitos professores, com certeza que estão, né, escutando o que eu estou dizendo, identificam há bastante tempo. Nós temos muitos Brasis dentro da escola. Né? O Brasil é muito diverso e mesmo numa mesma cidade, nós temos situações muito diferentes que colocam as possibilidades de aprendizagem em diferentes escalas. O que eu quero dizer com isso? Né? Numa mesma cidade, a gente tem comunidades escolares, a gente tem escolas com uma realidade muito distinta. E esta realidade socioeconômica e estrutural, ela implica em condições distintas de acesso ao conhecimento, às possibilidades de aprender. As nossas crianças e jovens dentro da escola não têm o mesmo acesso. Então, quando o país ele delibera, ele determina, ele organiza um mesmo currículo, uma mesma base nacional comum curricular, né? As mesmas diretrizes para o ensino dentro das escolas públicas, ele trabalha numa perspectiva de garantir uma certa homogeneização. Mas a pandemia nos mostra que essa é apenas uma das partes da educação brasileira. Então, as escolas podem ofertar os mesmos saberes, os mesmos conhecimentos, mas a chance, a oportunidade de acessar, de receber esta oferta não é igual. Então, a pandemia nos mostrou municípios que tinham, por exemplo, condições de ofertar rapidamente para os professores formação para a educação à distância, adaptação curricular, adaptação, por exemplo, do acesso à internet das escolas e dos professores, para que rapidamente as aulas pudessem se transformar da modalidade presencial na modalidade à distância. Vários municípios do país fizeram isso e rapidamente continuaram seu ano letivo.
outros municípios, mesmo tentando fazer isso, não conseguiram que esse movimento se efetivasse lá na ponta, nas crianças. Nós temos, na escola pública, públicos de diferentes classes sociais que têm o acesso à internet, na maior parte das vezes, mediado por um telefone pré-pago, que não comporta o acesso a plataformas de ensino, a materiais audiovisuais, enfim, a toda uma realidade didático-pedagógica que não pode ser acessada. E este ano, então, por ter se desenvolvido pelas exigências da pandemia de um modo híbrido, um pouco presencialmente, um pouco à distância, e ele agravou estes distanciamentos. Aqueles alunos que tiveram condições de ter acesso aos materiais, às plataformas, enfim, aquilo que foi disponibilizado pelas escolas públicas, conseguiram manter um vínculo com a escola, um ritmo de aprendizagem e até ampliar, em alguma medida, as suas possibilidades de conhecimento, porque a gente sabe que o material na internet possibilita o uso de recursos que numa sala de aula presencial dificilmente um professor tem. Então, quem teve acesso à internet conseguiu até ter aprendizagens muito qualificadas e até diferenciadas. O que eu imagino que a gente, neste momento, iniciando o ano de 2021, precisa pensar é que não teremos uma saída uniforme para todo o país, não é possível achar uma solução homogênea do Oiapoque ao Chuí. Nós vamos precisar que cada rede de ensino se debruce sobre a sua realidade, avalie toda a sua rede, as escolas do centro das cidades, mas também as escolas rurais, as escolas periféricas, as mais distantes, e ache saídas que recuperem todos os alunos, restabeleçam os vínculos com a escola, os vínculos com o aprender, com o desejo de aprender, com a significação do aprender. O que eu acho que é fundamental, que se consiga voltar a construir no estudante da escola pública a alegria de aprender, o desejo de aprender, as possibilidades de aprender. E isso só vai se conseguir olhando individualmente cada realidade. E pensando que não vamos recuperar estes problemas rapidamente. Eles aconteceram ao longo de um ano e eles vão demandar bem mais que um ano para poder serem sanados. Então, o que eu acho que é importante de nós pensarmos é que os professores, eles fizeram um trabalho que me parece bastante importante, de tentativa de manutenção dentro das condições que eles tiveram, de vínculos com seus alunos e suas comunidades, tentaram ofertar o máximo possível de qualidade, mas a oferta não chegou necessariamente a todos, por estas dificuldades que eu enumerei. Então, a gente precisa que os gestores tenham sensibilidade de acolher esses professores que tanto se esforçaram, acolher estes estudantes que nem sempre conseguiram acessar esses materiais e construir com estas comunidades escolares caminhos possíveis, percursos. Né? Acho que a gente precisa ter a sensibilidade de entender que, sim, nós vamos levar um tempo recuperando. Os alunos não podem ser penalizados pela pandemia, os professores não podem ser penalizados, e a gente precisa mirar que é possível, sim, recuperar e construir coisas positivas. Então, como é que eu olho para 2021? Acho que é um olhar de compromisso, no sentido de saber avaliar, aceitar as dificuldades que sim aconteceram, negar não vai adiantar, mas ao mesmo tempo a gente não precisa se paralisar, né? Acho que a gente pode sim, com maturidade, com serenidade, traçar meios de, a curto e médio prazo, recuperar as dificuldades que nós tivemos que enfrentar.
Acho que, assim, a minha primeira leitura é essa. Esse, sem dúvida nenhuma, é um esforço coletivo, né, Gladys? Mas, como tu disseste também no início da tua fala, a gente tem vários Brasis, né, dentro de uma mesma sala de aula, né? A gente tem gestores municipais comprometidos e que apoiam o professor. A gente tem gestores que não são tão comprometidos. E muitas vezes o professor, dependeu muito do professor, de uma iniciativa talvez assim até um pouco solitária e que às vezes eu acho até meio perversa, né, no sentido de exigir desse professor, desse profissional tão desvalorizado normalmente no nosso país, esse esforço tão grandioso num primeiro momento de manter o vínculo, sabendo que mais do que o conhecimento, do que o conteúdo, a gente precisa manter essa criança vinculada à escola, essa criança querendo estudar, fazendo com que a escola faça sentido para ela. Depois o conteúdo a gente vai recuperar. O que tu dirias para esse professor? Porque tem professores não que são acolhidos, que é um trabalho em rede, que é um trabalho coletivo, que é o envolvimento da família e fortemente uma presença do Estado, que é fundamental, né, na escola pública. Esse professor que não tem esse acolhimento, que está se sentindo um pouco solitário, né, para que ele não desanime, e também assim, a gente exigir demais, né, porque se tu não tem o apoio, tu não tem condições, tu não tem internet, e eu sei de histórias lindas de professores que não, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou imprimir na minha casa, eu vou lá entregar para o aluno, impresso material, eu vou ligar para o WhatsApp do açougue, da esquina da casa, que tem notícia. Entende? Se reinventa. Qual o recado para esse professor? Eu acho que, Cris, o primeiro dos recados é dizer para esse colega professor que ele não seja o carrasco de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tá? Esse professor que não tem apoio, que está sozinho, ele não precisa se sentir como Atlas, carregando o mundo às costas. Ele não vai carregar o mundo nas costas. Não é humano e não é possível a nenhum ser humano, a nenhum educador, sozinho, segurar o mundo. Então, este ano, ele traz também o desafio da aceitação das limitações individuais e das limitações do processo de ensino-aprendizagem. Porque se é verdade que todos podem aprender, também é verdade que todos têm um ritmo para esta aprendizagem. Não é igual para nenhum ser humano. A escola tenta homogeneizar e padronizar os modos de aprender e o tempo de aprender. Mas a gente sabe que é um esforço apenas para a organização da vida escolar. Né? Do ponto de vista da aprendizagem e do ensino, os ritmos são diferentes. A pandemia nos traz um desafio para a escola, para o modo como a escola ensina, para o modo como a escola pensa que o aluno aprende. Eu acho que esse é o primeiro elemento para a gente relembrar para esse professor. Não se sinta como Atlas, você não vai conseguir resolver sozinho e não sinta culpa por isso, porque ninguém vai. 2, há um desafio que é posto para a escola, que é: precisamos admitir que ensinar e aprender envolvem percursos, tempos e modos que são individuais e que precisam ser respeitados, mais ainda num ano como esse. Então, o que fazer, meu caro colega professor? O possível. O que é o possível? Aquilo que o professor consegue ofertar efetivamente para o aluno. Eu vou dar um exemplo de algo que me angustia muito. As redes que colocam, por exemplo, plataformas de aprendizagem, e o professor posta materiais nessas plataformas. Eu vejo os professores, às vezes, gastando uma enormidade de horas semanais para produção de conteúdos para postar nessas plataformas. Conteúdos estes que não são acessados por nenhum aluno ao longo da semana, porque os alunos não têm acesso. Então, qual é
O que eu quero dizer com este exemplo singelo? Às vezes o professor, pelas exigências burocráticas, e eu entendo os gestores de ensino, num ano tão atípico, a preocupação de registrar que algo está sendo feito para que seja validado o ano letivo, ela é muito grande. Mas os professores, às vezes, perdem uma energia gigantesca no registro e na produção das provas de que este ano letivo está acontecendo. E menos energia e menos tempo no efetivo contato com os alunos. Então, um exemplo bastante singelo. Às vezes é mais efetivo conseguir, vamos imaginar uma comunidade pequena onde as pessoas não têm acesso à internet, conseguir redigir bilhetes para os alunos de uma determinada turma, disponibilizar estes bilhetes na padaria, no açougue, no mercadinho da região, e estabelecer a rede de boca em boca para dizer, há um bilhete da professora tal, da turma tal, tentem buscar na padaria, para humanizar esse contato, para fazer esse aluno saber, olha, o professor sabe que eu existo, ele não esqueceu de mim, ele não desistiu de mim, ele quer saber como eu estou, ou seja, restabelecer estes vínculos. Isso é algo possível, né? Singelo, mas possível. Outro elemento que eu acho que eu diria para esse professor é que ele jamais esqueça que talvez, neste momento da pandemia, ele, professor, é a única face do Estado brasileiro para aquele estudante. Não há outra face. Não há convívio, não há lazer, não há cultura, não há segurança, não há saúde, nada que acesse as crianças, por exemplo. Quem acessa? Qual é a face do Estado para essa parcela gigantesca da população? O professor. Então, essa face, ela não precisa ser uma face apenas de autoridade e cobrança. Ela pode ser uma face humanizada, né? Uma face de acolhida, né? E, sobretudo, de entendimento de que estamos em um momento extremamente difícil e que precisamos enfrentar este momento extremamente difícil de um modo humanizado, de um modo que nos permita manter os vínculos humanos entre professores, alunos, pais, cuidadores, né? Esta ideia tão necessária e que a gente no Brasil perde tão facilmente, de que a educação ela se dá pela escolarização, mas por um processo de vínculos da comunidade escolar. E a comunidade escolar passa pelo dono da mercearia, passa pelo feirante que vende ali sua fruta, sua verdura, pelo camelô que está perto da escola vendendo meias, cadarços, pelas famílias, ou seja, a comunidade educa. E quando a comunidade funciona para educar, a gente consegue melhores resultados. Olhando, não é, os municípios, as redes públicas com as quais eu venho tendo contato, eu vejo, às vezes, as redes com algumas experiências muito bem-sucedidas. E elas sempre, essas experiências bem-sucedidas, se assentam em modelos onde a escola faz a sua parte, a comunidade ajuda este trabalho. Desde um pai que busca a tarefa para 5, 6, 10 crianças, o dono da mercearia que diz, não, professora, largue aqui que eu dou um jeito de distribuir. Ou seja, essas estratégias, elas fazem funcionar essa noção de comunidade escolar, tão necessária nesse momento. Gladys, uma grande reflexão que 2020 nos proporcionou é a constatação de que o nosso país é um país racista. Essa constatação, pelo menos, foi feita pelos brancos, porque os negros sabem disso há muito tempo, né? E sofrem literalmente na pele, né, o racismo. Mas, finalmente, a gente se deu conta de que o nosso país é, sim, racista, e de que esse racismo ele está internalizado, ele está nas estruturas, às vezes ele é sutil e às vezes a gente nem percebe, né?
Qual é o papel da escola? Tu tens a gente teria que gravar umas 5, 6, 7, 8, 10 entrevistas com a Gladys para ela contar todas as iniciativas lindas que ela tem nesse sentido, né, de auxiliar os professores nas práticas antirracistas, né, para que não seja só o cumprimento de uma lei que prevê que esse conteúdo da cultura afro-brasileira, indígena, seja, né, que não conhecimento, como tu até me disseste antes, não é um conhecimento, mas é uma prática, né, é um exercício diário de aceitação, de acolhimento e de reparação. Como é que tu achas que foi essa avaliação? Tu vê isso como um movimento positivo? As práticas antirracistas e as reflexões dos professores da escolas e das escolas, elas vieram para ficar? Bom, Cris, eu acho que tu trazes talvez o grande tema, né, do ano de 2020 no Brasil, do ponto de vista das dificuldades da sociedade brasileira, né? Óbvio, um tema que não pode ser colocado em escala é a pandemia. Ele é o grande guarda-chuva que abriga toda e qualquer discussão deste país neste momento. Mas se nós fôssemos elencar, o primeiro grande tema da nação é que a pandemia colocou os holofotes sobre os efeitos do racismo no Brasil, né? Ou seja, o racismo ele não diz apenas respeito ao modo como negros, indígenas, brancos se relacionam. Não é uma questão de relacionamento, né? Mas é um modo como a sociedade estrutura suas instituições, implementa suas práticas, como nós, indivíduos, reagimos uns em relação aos outros, e os efeitos que tudo isto produz na vida cotidiana dos seres humanos neste país. A pandemia iluminou e nos fez ver. As pessoas vivem de modos muito diferentes, com condições de vida muito diferentes, a partir da sua pertença racial. A pandemia nos fez dizer, olha, o racismo tem consequências nefastas para a nação brasileira, ruins. Né? Então, acho que, se por um lado é bastante triste que o Brasil só tenha parado como nação para admitir este problema em 2020, e eu digo como nação por quê? Porque o Estado, em alguma medida, pela legislação que já produziu, por ser, né, um dos países que enfim, se comprometeu na terceira conferência da Organização das Nações Unidas a combater o racismo, né? Então o Estado brasileiro ele admite que teve práticas racistas, que foi conivente com a existência do racismo no país e se obriga, assume o compromisso de que vai promover a reparação, estratégias de reparação. A nação, nós, população, não tínhamos o mesmo entendimento. Quando eu digo nós, é evidente que eu estou falando de um plural meio magnânimo. Óbvio que muitos negros, muitos indígenas, muitos brancos se debruçam sobre essas questões raciais há muitos anos, militam a favor da igualdade racial há muitos anos, mas eu quero dizer, o conjunto dessa nação, ele leva um susto em 2020, pelos dados de mortalidade da pandemia que não são iguais, pelo acesso às condições de proteção que não são iguais, ou seja, se escancara, nossa, mesmo em circunstâncias que aparentemente deveriam ser iguais, não é igual. Negros e indígenas estão morrendo mais. Por quê? Porque têm condições de vida piores. Por quê? Porque recebem uma remuneração pior, moram em bairros piores, têm menos acesso à escola, à saúde, enfim. Neste conjunto de percepções, neste acordar da sociedade brasileira, acho que um grande elemento e importante elemento que o ano de 2020 traz é que, se é verdade que a legislação educacional e as escolas vinham se ocupando, em alguma medida, de olhar para esta questão do racismo, desde o ano de 2003, que é quando há a primeira alteração na legislação, né, na Lei de Diretrizes e Bases, as escolas, bom, a educação brasileira
vinha percebendo e timidamente tentando implementar a lei. Por que eu digo timidamente? Porque, novamente, neste país continental, mesmo pegando uma mesma cidade, a gente tem diferentes realidades de cumprimento da lei, de efetivo cumprimento dentro das salas de aula. Então, bem, se a educação vinha mais ou menos, a sociedade não vinha. E o que eu acho que talvez este ano tenha trazido é a junção destes movimentos. Escola e sociedade se deram conta, cada um de nós pode fazer uma parte, e precisamos fazer rápido para a nação brasileira ser mais justa, né? Então, acho que neste instante, que movimento eu vejo em relação à educação, em relação às escolas? Uma percepção dos gestores de que eles têm um papel, né? Um papel. Quando eu digo gestores, eu estou falando de secretários de educação, conselheiros municipais de educação, conselheiros estaduais, ou seja, a percepção do racismo como nação, esse acordar da nação, faz com que esses gestores pensem, opa, como gestor eu tenho um compromisso aí. E acho que os professores também vivem este movimento. Então, se até aqui professores negros e professores indígenas vinham tendo fortemente este movimento de mudar as práticas escolares, de cumprir a lei, de trazer os protagonismos negro e indígena para o seio da sala de aula, para o conjunto das ações concretas, cotidianas da sala de aula, agora a gente vê um movimento dos professores brancos também. Não que antes nós não tivéssemos professores brancos envolvidos, mas o que eu quero dizer é que, quantitativamente, hoje, a gente vê uma busca dos professores por, puxa, onde eu estava que eu não estava percebendo isso? O que eu posso ler para mudar? Que conteúdos? Então, eu vejo uma busca, assim, intensa por bibliografia teórica, por bibliografia literária, para levar para os estudantes a autoria negra e indígena, uma busca por outros artefatos culturais. Então, a busca por protagonismos negros e indígenas nos brinquedos, nos jogos, no desenho de animação, na filmografia, ou seja, um movimento que eu acho talvez o mais belo dos movimentos do ano de 2020, para mim, que trabalho com educação antirracista, é ver essa busca, né? É ver a listagem dos livros mais vendidos e enxergar os autores negros e indígenas disparando, né? É ver, por exemplo, que eu recebo cotidianamente, quase que diariamente, né? E-mails de professores de rede pública das mais diversas regiões do país, que finalmente estão percebendo e buscando, inclusive, materiais que já estão dentro da escola, mas que eles não sabiam, né? Então, vou pegar um exemplo. A gente tem 2 programas públicos, né, que existiram durante vários anos, o Programa Nacional Biblioteca da Escola e o PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esses 2 programas, durante muitos anos, compraram um acervo literário, né, para enviar para as escolas públicas. Estes acervos têm muitos livros com protagonistas negros e indígenas, que eram desconhecidos dos professores. Os professores não sabiam desses acervos. Vejo este movimento que eu acho extremamente salutar, que eu digo que é o inventário daquilo que a escola tem. Ou seja, a escola, às vezes, desconhece o que ela tem. Desconhece as bibliografias, desconhece os materiais. Então, acho que esse primeiro movimento ele é muito salutar, né? Acho que se eu tivesse que dizer por onde começar em 2021, um inventário da escola. O que eu tenho na minha escola? Que bonecos, que materiais, que livros? Segundo, né? Lá em 2014, no NIAF, eu criei um estojo de giz de cera cor de pele, o Pinticor NIAF, que é um giz de cera para ajudar os professores a conversar com as crianças sobre as questões raciais. Por quê? Porque para as crianças bem pequenas, falar da cor da pele é um ponto, né,
a partir do qual se pode começar a conversar sobre as questões raciais. Bueno, o que eu digo desde então? O professor não precisa comprar um estojo especial. Basta revirar a escola e localizar todo o pigmento, a tinta, hidrocoro, lápis de couro, o giz de cera que ele tem em tons de marrom, em tons avermelhados. Produzir com esses materiais, misturando estas tintas, ou derretendo e misturando esse giz de cera, tons de marrom, tons de bege. Pronto. O material está lá, sempre esteve lá. O que eu acho que é o grande desafio é justamente isso que o ano de 2020 trouxe. Mudar o modo como olhamos o nosso cotidiano e a nossa sala de aula. Enxergar os problemas raciais dentro dessa sala de aula. Enxergar os conflitos. Ouvidos para ouvir estes conflitos. Porque o conflito nem sempre é uma briga, nem sempre ele é um empurrão. O conflito, às vezes, é mudo. O silêncio. Mas ele se dá pelo olhar, pela negativa da proximidade, né? Então, eu acho que 2020 trouxe esta interpelação, este desconforto, vamos nomear assim. Os professores se deslocaram, sentiram, isso é fundamental, porque o humano só muda quando sente, né? Nós acompanhamos a razão, mas é o sentir que nos faz refletir. Não pensamos antes de sentir, né? Precisamos sentir. Então, os professores sentiram, estão refletindo. E esta reflexão é que pode trazer a mudança nas práticas pedagógicas, efetivamente. Eu vejo uma busca incessante. E isso eu acho que é uma das marcas belíssimas dos professores brasileiros. O professor brasileiro não é acomodado. Ele não desiste, ele busca, ele não desanima, ele indaga, ele busca as fontes gratuitas de materiais disponibilizados. Se ele tem recurso, ele vai e investe o seu precioso salário e pequeno salário na aquisição de materiais, né? Ele busca redes. Se ele é sozinho na escola, ele vai falar com os amigos, também professores, e pedir ajuda. Ele vai estabelecendo parcerias. Então, é nessa rede de apoio e de busca que eu enxergo com bons olhos a busca pelo cumprimento da lei. A lei existe há muitos anos, mas eu vejo que agora nós temos condições mais efetivas dela realmente ser cumprida, profundamente cumprida, não como uma exigência curricular. Eu acho que esse é o grande legado de 2020. Os professores já perceberam que não é apenas uma questão de trazer bonecas negras para a sala de aula, de ensinar a história da África, de falar da cultura marajoara. Não. Eles já se deram conta que, para além destes conteúdos, destes conhecimentos, de corrigir esse desconhecimento das histórias e das culturas, eles precisam mediar os conflitos raciais. Se posicionar, ajudar, acolher os sujeitos em conflito, perder o medo, né? Ser capaz de dizer, vocês não precisam se tratar deste modo, vocês não precisam se agredir deste modo. É possível conviver nas nossas diferenças. Elas não são um problema, elas são uma riqueza. Não precisamos ter medo uns dos outros. Não precisamos hierarquizar uns aos outros. Não precisamos nos olhar pensando, eu sou superior a ti, tu és inferior, eu sou inferior, tu és superior. Não, estas hierarquias são criadas, e como são criadas, podem ser destruídas nas práticas pedagógicas cotidianas. É no cotidiano. Quando a gente percebe a potência disso, né, Gladys? Porque mais do que cumprir uma lei, a gente está construindo um país melhor, né? O país que a gente sonha. São essas pequenas práticas tão potentes que vão transformar, né, ao longo do tempo, a nossa sociedade numa sociedade mais igual, com oportunidades iguais para as pessoas. Cris,
eu costumo dizer o seguinte, né? Duas perguntas que eu tenho muito constantemente dirigidas a mim quando eu trabalho com formação de professores. E esse foi um ano de muita formação e me alegra muito, né? Desde pequenas escolas no interior da região norte, escolas no interior do Rio Grande do Sul que eu não sabia que existiam, grandes redes. Conversei com professores assim, muito intensamente, muito intensamente. Eu acho que duas perguntas assim se destacam muito, né? Uma diz respeito sempre àquela falsa ligação entre falar do racismo, falar não é o termo, combater o racismo e a realidade da composição étnico-racial da sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Comumente os professores me dizem assim, olha, na minha turma não tem alunos negros nem indígenas. Por que eu vou falar disso? Por que eu vou trazer esses conteúdos, esses conceitos, né? E eu costumo sempre dizer, né, um dos primeiros elementos que eu trabalho na universidade, na disciplina de Educação em Relações Étnico-Raciais, né? Que eu digo, olha, nós buscamos a educação para as relações étnico-raciais. Esse é o título da lei. Por que ela tem este título? Né? Porque nós não estamos trazendo estes conteúdos apenas para que as pessoas saibam dizer, tá, os países da África, tá, a contribuição econômica do Zimbábue. Não é isso. É para que a gente corrija um entendimento que foi construído dentro e fora da escola, de que o mundo como nós conhecemos teve pouca ou quase nenhuma contribuição negra e indígena. Esse é o primeiro dos elementos. Corrigir um entendimento equivocado que foi construído. Este equívoco tem um nome, se chama racismo, mas quando a gente está lidando na escola, é preciso entender, bom, cometemos um erro, construímos de um modo equivocado. Precisamos corrigir, esta é a primeira das questões. Então, neste entendimento, eu costumo responder, né, para os professores que me dizem, não tenho alunos negros, não tenho alunos indígenas, que todos nós, negros, brancos, indígenas, temos o direito de termos as aprendizagens étnico-raciais adequadas. Este é um direito de aprendizagem. O aluno branco tem o direito de ser educado de um modo não racista. Este é um direito de aprendizagem. Então, a escola sonegou conhecimentos de uma matriz étnico-racial negra e indígena. O aluno branco não teve este acesso. Ele precisa ter. O aluno negro não teve esse acesso. Ele precisa ter. O aluno indígena não teve esse acesso. Ele precisa ter. Ou seja, nós precisamos corrigir, né? Tendo ou não tendo alunos negros, alunos indígenas no grupo. Então, esta não é a presença que faz com que tenhamos que. É um direito de aprendizagem de todos nós. Todos merecemos ter. A segunda das questões, que eu também acho bem importantes, né, diz respeito ao fato de que, às vezes, os professores me dizem assim, tá bem, vou corrigir, então vamos conhecer esses conteúdos, esses conhecimentos e tal. Mas isso vai servir para quê? E aí é a segunda das respostas que eu costumo dar. A gente precisa entender que a lei fala de conhecimentos, mas o que ela está mirando não é só que as pessoas saibam mais sobre uma e outra matriz étnico-racial, mais sobre negros, brasileiros, afro-brasileiros e africanos, e mais sobre indígenas nas diversas etnias brasileiras do restante da América. Não é isso. É que, ao conhecermos mais, vamos mudar o nosso entendimento
em relação a estas matrizes étnico-raciais, e, ao mudar o nosso entendimento, vamos mudar nossas relações e mudar o nosso projeto de nação. Por que eu friso a ideia de um projeto de nação? A nação não é político-partidária, a nação ela não é pública ou privada, ela não tem dono, a nação ela é de todos nós. E a nação brasileira precisa transformar-se numa nação que respeite a todos, negros, brancos, indígenas, que se sinta orgulhosa de todos, negros, brancos, indígenas, que oferte as mesmas oportunidades a todos, negros, brancos, indígenas. Então, quando a gente fala de ERER, quando a gente fala de trazer esses saberes para dentro da escola, quando a gente fala de mediar conflitos, de ser capaz de, no momento do conflito, da briga, do xingamento, dizer para um e para outro, para o sujeito que está sendo racista e para o sujeito que está sendo vítima do racismo, né? Eu sempre digo, virar para um e dizer: eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo o que está acontecendo, tu não estás sozinho, eu vou te ajudar a mudar este comportamento. Para quem está sendo racista. Do outro lado, eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo como tu estás te sentindo, eu vou te ajudar a mudar este sentimento. De um lado, é mudar o entendimento e a ação, do outro é mudar a autoimagem, a autoestima, e ser capaz de, então, interagir num patamar respeitoso. Ora, isto diz respeito a um projeto de nação, uma linda nação. Podemos construir essa linda nação. Isto não tem data, isto não tem volto, né? Nenhuma conotação político-partidária, religiosa, ideológica. Isso é a construção de um valor ético, que se assenta sobre o princípio do respeito às diferenças e da igualdade de oportunidades. Eu acho que, às vezes, durante muito tempo, nós tivemos uma certa leitura equivocada da noção de igualdade, né? Como se as diferenças constituíssem em si mesmas um problema. O problema é a diferença de oportunidades, mas as diferenças existem. O humano difere, nós somos diferentes. Que bom, isso é ótimo, enriquece, torna mais complexo, torna mais interessante o convívio humano. O problema reside na diferença de oportunidades. As nossas diferenças não podem sustentar uma diferença de oportunidades. Elas têm que ser tomadas como uma riqueza, porque é isso que elas são, valorizadas, respeitadas dentro da cultura escolar, e, ao mesmo tempo, a partir da cultura escolar, a gente tem que buscar essa construção de igualdade de oportunidades. Gladys, como eu disse, e eu vou te convidar para a gente conversar mais vezes, eu quero te agradecer muito por a gente começar 2021, né? Um ano que segue desafiador, um ano em que a gente tem realmente tristezas, perdas, lutos para enfrentar, mas a gente tem também conquistas, né? E esse sonho de uma nação tão linda, né? Que ele siga e que a gente possa ajudar a construir. Muito obrigada por nos trazer esse sonho, né? Resgatar esse sonho e a gente começar o ano com mais vontade de mudar o mundo. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Cris, acho que esta é a frase. Acreditar que sim, nós podemos mudar o mundo. Né? É possível, é um sonho possível, e pode ser um sonho coletivo, respeitoso e verdadeiramente efetivo para todos nós, professores, cidadãos brasileiros, todos nós.
acho que é isso. Te agradeço muitíssimo, me sinto muito honrada com a entrevista. A honra é minha, com certeza.